Olá, meus alunos queridos, vamos falar um pouco hoje de cuidar e educar em Locke, tá? A partir aí da experiência de M. Pickler. M. Pickler foi pediatra, estudou medicina em Viena nos anos 20 e fundou em 1946 o Instituto Locke para atender crianças órfãs ou abandonadas após a Segunda Guerra Mundial. Desde 1986, o Instituto leva o seu nome. Ela liderou estudos sobre o desenvolvimento dos bebês e a conduta dos adultos responsáveis por essas crianças. Deixou como legado uma sequência detalhada de ações que os profissionais podem adotar no cuidado cotidiano dos bebês, de modo a garantir seu crescimento em condições físicas, psicológicas e afetivas saudáveis. Aqui o livro, com a experiência de Locke, e o Instituto Locke numa foto de 1946. Locke, que é o nome da rua onde a instituição foi erguida, é hoje chamado Instituto Pickler e não é mais um orfanato, mas uma creche, onde mesmo após as mudanças continua uma intensa atividade de pesquisa sobre a infância. Quando o orfanato foi fundado em 1946, Pickler propôs 3 objetivos: estabelecer princípios e métodos estruturados como um método de educação e cuidados destinados ao desenvolvimento dos bebês, desenvolver observações longitudinais sobre o desenvolvimento dos bebês e das crianças pequenas e situações da vida cotidiana e não experimentais por meio do registro, e o desenvolvimento sadio das crianças, organizando condições de ensino àqueles que utilizariam o método. A história de Locke começou com 35 crianças e poucas instalações adequadas. Colchões e travesseiros duros, água para os banhos precisava ser aquecida na cozinha e não havia leite. No 3º mês, todo o pessoal que trabalhava lá foi despedido e substituído por jovens sem formação profissional, mas com muito interesse na educação das crianças. O jovem pessoal contratado aprendeu com a própria Pickler os primeiros cuidados para atender as crianças, a alimentá-las, trocar-lhes a fralda, banhá-las, vesti-las sem pressa, ocupando-se delas com gentileza e afeto, considerando as necessidades individuais e reagindo frente a seus sinais. Elas aprenderam a observar as crianças e a tentar compreender tudo o que se expressa a posição de seu corpo, a falar enquanto as atendiam e que através de suas palavras e de seus gestos haviam de prepará-las para tudo o que iam fazer, para tudo o que iam aprender. Para conhecer bem as crianças, deviam trabalhar em cooperação com os outros educadores e desde o início manter um registro individual de cada criança, tomando nota não apenas do seu peso e de suas refeições, mas de tudo que lhe tenha acontecido e de tudo que pôde observar sobre ela. O sentimento de segurança que a criança experimenta é construído enquanto o adulto se ocupa dela. A atividade independente da criança e relação carinhosa estabelecida pela educadora durante os cuidados pressupõe o caráter inseparável desses 2 fatores. Desde o início, Pickler estabeleceu as condições pessoais e materiais de educação e as estruturas de organização internas cabíveis para que as crianças de Locke se sentissem competentes em suas relações e atividades progressivamente enriquecidas, que pudesse reconhecer-se nas relações com o outro, respeitar a si mesma e aos outros, estivesse aberta e preparada para aceitar novos conhecimentos, seguisse capaz de estabelecer relações afetivas duráveis e profundas e de integrar-se na sociedade. E isso sem querer imitar o ambiente afetivo espontâneo das famílias. Família é diferente de abrigo, que é diferente de creche. O Instituto Locke é experimental no sentido de que usa métodos de investigação para aperfeiçoar seus próprios objetivos e conceitos, e não no sentido de usar as crianças como sujeitos experimentais. Observação, registro e documentação do desenvolvimento das crianças e do trabalho de cuidar e educar. Análise crítica dos objetivos, dos métodos e das condições. Em 1970, o Instituto Locke se transformou em Instituto Nacional de Metodologia dos Orfanatos, com o objetivo de dar suporte profissional e metodológico a outros orfanatos do país, na Hungria, elaboração e publicação de manual para educadores, cursos de aperfeiçoamento para pediatras de berçário, inspiração para outras pesquisas, conferências para diretores médicos, psicólogos e pedagogos, 25 guias metodológicos com diversos temas sobre a educação das crianças pequenas. Cuidar é um momento íntimo, pleno de comunicação. O bebê não deveria ser considerado como um simples objeto de cuidado,
mas como uma pessoa que tem uma influência sobre os acontecimentos, que estabelece relações, um verdadeiro companheiro que sente melhor o amor de seus pais, se eles, tendo em conta suas necessidades, dedicam-lhe uma atenção de qualidade. A partir do texto de Judith Falk, percebemos que a confiança na capacidade independente de aprendizagem do bebê faz toda a diferença para o seu desenvolvimento. A atividade de movimento e de jogos livres, sem a participação iniciadora ou modificadora do adulto, reforça as possibilidades especiais de aprendizagem do bebê e da criança pequena que nenhuma outra coisa pode substituir. O bebê, pelo que faz na direção de seus movimentos e na aquisição de experiências sobre ele mesmo e sobre o seu entorno, sempre a partir daquilo que consegue fazer, é capaz de agir adequadamente e de aprender de maneira independente. Para o desenvolvimento da independência e da autonomia da criança, é necessário, além da relação de segurança, que ela tenha experiência de competência pelos seus atos independentes. 4 princípios fundamentais que funcionam juntos. A valorização positiva da atividade autônoma da criança, baseada em suas próprias iniciativas. O valor das relações pessoais estáveis da criança, e dentre essas o valor de sua relação com uma pessoa em especial, e da forma e do conteúdo especial dessa relação. Uma aspiração constante ao fato de que cada criança, tendo uma imagem positiva de si mesma e segundo seu grau de desenvolvimento, aprenda a conhecer sua situação, seu entorno social e material, os acontecimentos que a afetam, o presente e o futuro próximo ou distante. O encorajamento e a manutenção da saúde física da criança, fato que não só é base dos princípios precedentes, como também é um resultado da aplicação adequada desses princípios. O conjunto desses 4 princípios determinava a organização da vida de cada criança e do ambiente educacional de todo o centro. Para Judith Falk, além de equipes de profissionais e grupos de crianças estáveis para que se estabeleça uma verdadeira relação pessoal, é importante que a criança não permaneça inativa em seu berço, que tenha muitas possibilidades de mover-se, de deslocar-se e de brincar. Os cuidados da criança se assentam em 2 princípios fundamentais, a segurança afetiva e a motricidade livre. Tais princípios se apoiam em 3 funções: acolhimento e cuidados ao bebê, pesquisa sobre o seu desenvolvimento dentro de uma instituição e formação e supervisão permanente das cuidadoras. Em Locke, a cuidadora é orientada a repetir cada gesto intencionalmente nesses 3 momentos do dia: higiene, alimentação e sono. Não é a quantidade do tempo dedicado à criança que determina a rotina, mas o envolvimento em cada uma dessas ações realizadas diariamente com cada criança, no sentido de garantir qualidade na interação e no vínculo almejados. Isso seria o que proporcionaria uma segurança afetiva. Há orientações precisas de como levantar os bebês dos berços, como segurá-los nos braços e como recolocá-los ao berço. E sempre se utilizando de gestos delicados, feitos com dedicação, prestando atenção ao fato de que se tem em mãos uma criança viva, sensível e receptiva. Essa estabilidade e a regularidade das ações garante a segurança necessária para o progresso do desenvolvimento global da criança. A motricidade livre das crianças, desde os bebês, presente em Locke, permite a elas o desenvolvimento de uma consciência e uma postura corporal autônoma, garantindo movimentos harmônicos e seguros. A motricidade, como consequência da atividade livre e motivada pelo interesse das crianças, é, por sua vez, estimulada por um ambiente rico de oportunidades de interação, seja entre as crianças e objetos, crianças e crianças ou crianças e adultos. Então, aqui a gente vê algumas fotos do espaço do Educar e Cuidar em Locke. As crianças se movimentam livremente e com tranquilidade, brincam, experimentam, descobrem a si mesmas e aos outros. É possível ver bebês que nem sequer engatinham em contato com outras que se locomovem apoiando-se em espaços cuidadosamente projetados para orientar, dar apoio, segurança e confiança às mesmas. Crianças com meses de diferença relacionando-se entre si e com objetos do cotidiano feitos de materiais diversos, como brinquedos, baldes, tigelos, etc., e sempre de forma harmônica, segura e equilibrada. A presença respeitosa, afetiva e tranquila dos adultos, não em primeiro plano, mas dentro do campo de visão das crianças, garantem o apoio e segurança que as encorajam ao movimento livre e à exploração do seu entorno de forma autônoma.
Não se pode prometer mais do que se pode dar, mas o que se dá deve ser estável e seguro. Que alguns movimentos que a criança vai alcançando ao longo do seu desenvolvimento. O essencial é que a criança descubra por conta própria o máximo de coisas. Se nós a ajudamos a encontrar a solução de todos os problemas, nós a privamos do que é essencial para o seu desenvolvimento mental. A criança que consegue algo por sua própria iniciativa e por seus próprios meios adquire uma classe de conhecimento superior àquela que recebe a solução pronta. Em parte das instituições brasileiras, um dos desafios a superar é a mudança na estrutura organizacional dos tempos e espaços, na rotina e na qualidade das interações. O que ainda se observa é a manutenção de uma rotina centrada na segurança e no controle do adulto sobre o que está acontecendo. A organização do tempo e do espaço atende à necessidade do adulto e não à necessidade da criança de movimentar-se, de explorar e de interagir com o espaço e com os objetos de forma mais independente, como presente em Locke. Em Florianópolis, nós temos a Escola Giordano Bruno, que é pioneira no método Pickler. Também há o Jardim dos Pequeninos, né? Na verdade, a escola Giordano Bruno fica no Jardim dos Pequeninos. Perdão, gente. Retomando, né? No Jardim dos Pequeninos, a gente também tem uma escola que fica em Santo André, com esse nome, Jardim dos Pequeninos, e que vocês podem consultar e conhecer melhor essas experiências que também vêm sendo desenvolvidas no Brasil a partir desse modelo de Locke. Alguns eventos são desenvolvidos, não só no mundo, mas alguns deles também aqui no Brasil, como a gente já teve a oportunidade de ter alguns alunos aí participando, a fim de falar dessa forma de pensamento, desse modelo aí pautado na abordagem de Pickler-Locke. Então aqui ficam as nossas referências para que vocês possam aprofundar suas leituras, né? Na verdade, a nossa videoaula aí é apenas uma pequena degustação dessa riqueza de material aí que a experiência de Locke vem nos proporcionar, ok? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.